Metrópolis de hoje, as estreias do cinema têm candidato ao Oscar, tem produções europeias e tem novidade com Fernanda Montenegro. Olha a cara desse menino. Está com mania dessa cachorra. No início até gostava da bichinha, andava atrás de mim, abanando o rabo, mas depois fez cocô. Até na minha sandália fez cocô. Mais cinema. Finalmente em cartaz o documentário de Carlos Nader. 20 anos acompanhando a vida de um caminhoneiro. Eu fico pensando que a vida não tem botão de volta, né? Não tem replay. Nem a memória é um botão de volta exatamente, porque muda tudo. Mas os filmes têm botão de volta. E tem também o artista Nuno Ramos retomando a pintura. A pintura é algo que eu faço, eu não tenho assistente nessa hora, eu não tenho arquiteto, eu não tenho calculista, é uma coisa que o meu corpo faz. Então, isso dá uma vibração diferente. Bem-vindos ao Metrópolis. Metrópolis no ar, agora com cinema. Cunha Júnior já separou o que você deve ver nesse fim de semana. Ou não. Ou Sugestão, não. né? É. Sugestão aí, porque tem para vários públicos. A gente começa com o cinema nacional. Muito bem. A gente estava vendo agora ali a Fernandona, né? É sensacional ver a Fernandona, né? É uma delícia, né, gente? Infância se chama o filme do Domingos Oliveira, que é o nosso Woody Allen, vamos dizer assim. Se a gente tivesse que comparar com o cineasta lá de fora, porque ele tem essa coisa assim de fazer coisas mais intimistas, tem um certo humor, tem inteligência. Então, esse é o filme do Domingos Oliveira, em que ele convidou a Fernandona para trabalhar com ele. E a Maria Flor também faz uma ponta. O filme é uma versão para o cinema da peça do próprio Domingos, que se chama Do Fundo do Lago Escuro, uma peça dele de 1977. Ele acompanha o garoto chamado Rodriguinho, que apareceu ali na mesa. O Rodriguinho mora com os pais, com a avó, que é a Fernandona. Essa avó é inspirada na avó do Domingos Oliveira, dando esse toque autobiográfico que ele sempre dá nos filmes dele. A Fernanda faz uma mulher autoritária que quer controlar a vida dos filhos. É a primeira vez que a Fernanda trabalha com Domingos Oliveira. Ele fez um filme assim cheio de sutilezas e com muito cuidado aí, porque teve mais dinheiro, né, na direção de arte e figurino. Que bacana. Não, esse aí vou ver. Vamos então agora com o filme, é uma coprodução França-Itália, se chama La Sapienza. La Sapienza. Exatamente, é de um diretor americano, mas que vive na Europa, que se chama Eugene Green. A história é sobre um arquiteto francês, Alexandre Schmitt, que faz uma viagem para a Itália para encontrar lá inspiração nos trabalhos dos seus ídolos da arquitetura, em Turim e em Roma. O filme é sobre relações humanas, claro, né? Mas tem a arquitetura como pano de fundo e também metáfora. As relações humanas estão quando o casal Alexandre e Alienor são casados, eles viajam para a Itália, conhecem dois irmãos, a Lavínia, que está com problemas psíquicos, e o irmão dela, que é um jovem apaixonado por arquitetura. A Alienor, então, que é psicóloga, vai tratar da menina que está precisando de assistência. E o jovem, que é o Gofredo, vai acompanhar o Alexandre, então, nessa viagem, nessa busca da arquitetura. Para quem gosta de arquitetura, de beleza, de fotografia, é um prato cheíssimo. E ele faz essa transversalidade entre arquitetura como metáfora de vida. E é um filme muito bonito, muito interessante. E as relações humanas também são intensas, vamos dizer assim. Muito bem. Um filme americano, o filme americano de hoje. Ah, tá bom. Né? O filme americano de hoje. Isso quer dizer o quê? Que é mais ou menos? É que tem gente que não gosta. Entendi. Tem gente que gosta. Né? Se Tá. chama Nocaute. Tá. Tá? Que é com o Jake Gyllenhaal, que é aquele ator que todo mundo conhece, com a Rachel McAdams e com o Forest Whitaker. O Gyllenhaal faz um boxeador chamado Billy Hope, que tem tudo que ele gosta na vida, né? Ele tem uma carreira como esportista, como boxeador, está no auge, uma esposa muito legal, bonita, feita pela Rachel McAdams, uma filha amada e tem muito dinheiro, o que todo mundo quer. Só que não, no caso dele. Tem uma reviravolta no filme. E eu vou poder contar, porque esse é o mote do filme, eu não estou dando um spoiler. É o mote em seguida do filme, e se não contar isso, não tem mais o que contar. É que a mulher dele morre. Ai.
A filha é levada por uma instituição porque ele cai em depressão, começa a se drogar, então tiram a filha dele. Não é? Ele é expulso do esporte, ou seja, ele é nocauteado, por isso a história do filme. Né? E tem que contar isso porque esta é a narrativa do filme. É a partir daí que o filme acontece. Que entendeu? é essa volta dele. Exatamente. Aí a luta para ele voltar. Aí ele conhece o personagem do Forest Whitaker, que é um treinador super rigoroso. Para retomar a guarda da filha. Está tudo. Para ele superar tudo o que ele passou. É um filme de superação, vamos dizer assim. Entendi. Né? Por isso que eu tive que falar dessas questões, porque senão não tinha como falar sobre o filme. Não, entendi. Entendeu? É um filme de superação. É um filme de superação. Filme americano de superação. Entendi. Já imaginei ela chorando no ringue. Com certeza. Mas às vezes é bonito. Eu vou ver com atenção, Cunha Tá. Júnior. E agora a polêmica da semana. Opa, esse aí. Em 3D. Exato. Você imaginou sexo explícito 3D? Ver tudo em 3D ali, o que está acontecendo? Gente, que Todas loucura. as coisas em 3D. Tudo em 3D. A pessoa fica até nervosa. Tem gente que não aguenta e sai e vai embora. Do cinema? Do cinema. Porque Não acha quero ver Não isso. quero ver isso. Eu não quero ver. Isso é uma violência, isso é sujo. Mas é por isso que a gente está alertando. Mas, cara, quem entra já sabe, a gente já está alertando. É um filme que tem cena de sexo explícito em 3D. Então você vai ver todas as coisas dimensionadas, tá Na bom? sua cara. Na sua cara. Sua cara. É isso aí. Então já está sabendo como é que vai ser. Mas tá bom, essa perguntinha minha é bem pudica. Mas o sexo tem um propósito nesse filme, Cunha Júnior? É do Gaspar Noé, não é? O filme, que é o mesmo diretor de Irreversível, que tem aquela famosa cena de estupro, que é a cena mais longa de estupro. Tem uma história, tem um propósito. Tem muita gente falando que tá ok ter sexo, tá ok ter sexo explícito, não tem problema nenhum, sexo faz parte da vida, etc e tal. Mas que ele exagerou na mão, de colocar demasiadamente. Entende? Que poderia ter enxugado a questão do sexo aí. Mas aí depende do gosto de cada um. Vocês viram que foi bem curtinho. Porque a gente não ia mostrar as cenas de sexo aqui, não né? tem uma, não tem, sabe? Não tem uma coisinha. Nada. Não mas tem uma sabe- perninha, não tem gente. Sabe, tá história, sabe que teve rede de cinema que não quis passar aqui no Brasil. O Cinemark se negou Não de vai passar. Não vai passar. E uma outra rede parece que vai passar só num único horário. Então, quem quiser ver, já sabendo, é 18 anos o filme, não vai ter 16 anos e querer ver, porque não vai ver. Procurem alguns cinemas que tem aí o horário cheio. Acho que é Reserva Cultural, os cinemas do Espaço Itaú também tem com horário cheio. Mas é isso, mas está avisado, tem cena de sexo explícito em 3D. Tá bom, deixa eu só perguntar uma coisinha. Matheus, tem 30 segundos? Então é o seguinte. Diga. Qual é a história? A história... Eu não consegui, eu pensei que estava super... Então, é por isso que eu perguntei. É um cara que é casado, tem um filho, tem uma filha e leva uma vida entediada. Aí, a mãe da ex-namorada dele telefona para ele porque a filha desapareceu. Só que ele era apaixonado por essa menina. E ele começou a relembrar as cenas tórridas de sexo que ele tinha com essa menina. Não só com essa menina, mas aí convidando até outras pessoas, como uma transexual, apimentando mais ainda a relação. Entendeu? Entendi. Eu queria saber. Então pronto, gente. Tá aí, ó. Tudo. Cunha Júnior te deu a lista, escolha. Vai escolher o 3D, né? Tô sabendo. Ó, daqui a pouco tem mais cinema no Metrópolis, falando de uma outra estreia muito bacana. A gente vai receber aqui o diretor Carlos Nader. É isso. Falando do documentário... Filme muito legal. Muito bacana, O Homem Comum. Esse documentário, ele acompanhou a vida de um caminhoneiro por quase 20 anos, não é legal? Agora você fica com uma dica musical pro fim de semana. Sábado e domingo tem show do Bexiga 70 no Sesc Bom Retiro. Muito Bexiga bem. 70. O repertório é o último álbum da banda, lançado aqui no Metrópolis. Você se lembra?
é o sentido da vida? Em 1995, o documentarista Carlos Nader fez perguntas existenciais desconcertantes para muitos caminhoneiros que entrevistou na beira das estradas, nos postos. E foi assim que ele encontrou o protagonista do documentário Homem Comum. Na tela a gente vê momentos diferentes da vida de Nilson de Paula, isso durante 20 anos. Fatos que Nader entrelaça com cenas de um clássico do cinema mundial. E a gente está aqui com o Carlos Nader para conversar sobre este filme que foi premiado, né, Cunha Júnior, no festival É Tudo Verdade. Pela segunda vez premiado no festival É Tudo Verdade. Ah, é? É o Nader. segundo filme que você é Foi o premiado. terceiro, na verdade. Terceiro é o segundo já? seguido. É o segundo seguido. segundo ano foi o seguido. terceiro, Você já tem plaquinha lá no É já Tudo tá, Verdade. Então, está suspeito. Se ganhar o próximo, o pessoal vai começar a fazer melhor uma nem- apuração, hein, Nader? Homem Comum é um filme, Cunha Júnior, eu não sei como foi para você, mas é um filme que me abalou. E a gente encontra esse personagem, esse caminhoneiro, em muitos momentos da vida dele, mas a gente encontra também o outro lado, que é você, também pensando na vida. Esse personagem que você encontrou foi por acaso? Foi. Dentro de um contexto de um filme, né? Eu estava fazendo um filme sobre caminhoneiros e ele apareceu. O filme estava dando errado e... Dando errado como? Eu tinha proposto... A ideia era fazer perguntas, isso que a gente falou agora, as perguntas sobre o sentido da vida, perguntas que eu achei sobre o estranhamento, sobretudo, da vida, a ideia de que a gente não acha um sentido e a gente está aqui vivendo, né? E não rolou. Eu achei que todo mundo pensava nisso, mas vi que não era. Pelo menos não quiseram falar para mim, ou realmente não pensaram. Talvez, de fato, não pensassem, a maioria. Eu né? acho que o homem comum não pensa no porquê da existência, no sentido da vida. O próprio Nilson, o protagonista, não é que ele pensa, não escolhi ele porque ele pensa. Foi uma atração estranha, como acontece em geral. Ele gostou da câmera, eu gostei dele como personagem e eu falei, bom, esse cara dá um filme. E resolvi, porque no documentário a gente lida muito com o imponderável e tem que deixar espaço para que o imponderável se realize, aconteça, né? Deixar espaço nesse sentido quer dizer tempo, né? Você deixa ele entrar no filme e saber ouvir o que a realidade te dá. Tem uma postura mais passiva do que a postura que a gente tem na ficção, por exemplo. Né? E foi isso que aconteceu, né? Claro. Você foi seguindo o Nilson, chegou na casa dele, é um homem que tinha uma mulher, uma filha, e você começou ali a acompanhar essa história. Exato. É. E essa questão da interferência, o cinema, mesmo que documental, que interfere na vida da pessoa, porque você fez uma proposta né, de um reencontro. Como é que isso? Porque isso fica transgênero. Começa a ficar uma coisa... A gente estava falando sobre isso, né? O que é ficção, o que é o documentário. É engraçado, o filme interfere na vida dele, isso está claro no próprio filme, né? Na gramática do filme ela é explícita, autoevidente, que ela se coloca, se estabelece como gramática, vou interferir na vida dele. O filme começa comigo dirigindo ele, né? Faz assim, faz assado e tal. Mas também, num outro sentido, foi ele que interferiu na vida do filme, porque o filme existiu, esse primeiro filme dos anos 90, ele foi editado, virou um curta, e depois a mulher dele morreu, em 99, na virada do século, né? E ele que me ligou, ele que pediu para que eu fosse no enterro dele e para que eu fosse com a câmera. Ele convidou o filme para o enterro da mulher, com um desejo de imortalizar, sabe? Um desejo muito primal, assim, naquela hora de desespero, de imortalidade, que é o que a câmera faz, né? De gravar, de você guardar a imagem da pessoa, né? E então foi ele que fez o filme ressuscitar também. O filme tem uma coisa sobre a ressurreição, né? O filme também ressuscitou e foi através dele, quer dizer, ele que quis, ele que pediu que o filme... Se ele não tivesse te ligado, esse projeto não iria para frente. Não teria filme. Nós vimos aí imagens, começou ali com a imagem dele próprio velando a mulher e depois cenas do filme, desse clássico dinamarquês aí.
que, na verdade, você vai fazendo um diálogo entre o que acontece com ele. E como é que essa ideia se concretizou? Que você ia colocar esse outro filme dentro do seu filme? Falando um pouco do Dreyer, porque pode ser que as pessoas não conheçam a importância, inclusive, desse cineasta. O Dreyer é assim, para dar um fato só, a lista dos 50 maiores filmes de todos os tempos, do BFI, aquela lista que é a lista consensual de 950 cinéfilos do mundo inteiro, que diz que Cidadão Kane é o primeiro, agora mudou para Vértigo e tal. Nessa lista, o Dreyer é o único que tem 3 filmes. Um deles é Joana d'Arc, A Palavra, Ordem, em dinamarquês, ele é conhecido por esse nome, é o 24º filme, maior filme de todos os tempos. Então, primeiro foi difícil de conseguir os direitos, porque é um filme sagrado na Noruega, na Dinamarca, desculpe, e o Dreyer também é um cineasta, assim, tipo, o cineasta, né? Engraçado, na mesma época, também essa coisa do imponderável, das coincidências, essa coisa para você ficar atento. Como documentarista, é muito importante ficar atento a sinais da realidade, assim, a pequenos... A intuição é basicamente você entender uma coisa com pouca informação. É isso que é a intuição, né? Um movimento ali e tal. Naquela época, no mesmo momento em que ele me ligou para recomeçar o filme, eu vi o filme do Dreyer, e também numa grande coincidência, fui na sala Cinemateca, que na época era em Pinheiros, o filme que eu tinha ido ver, que era O Sacrifício, do Tarkovsky, tinha sido substituído pelo filme por esse filme, não fui nem ver ele. E é um filme sobre ressurreição, né? É um filme sobre a ideia de você renascer. Quando eu saquei que o Nilson, o caminhoneiro, estava me ligando por esse desejo de ressurreição e que o filme iria renascer por esse desejo também, quer dizer, ele estava lá para ver a mulher filmada, quer dizer, um desejo de vida num momento de desespero pessoal grande e tal, né? Eu resolvi juntar as duas coisas, mas foi meio que um mergulho assim no desconhecido, assim, para ver como muitas vezes a arte né? Você mergulha e você não sabe direito, tem indícios ali que você segue, mas você não sabe direito o que vai ser, né? E tá aí. E virou isso depois de anos, né? Depois de 20 anos. E demorou para terminar. Né? Bom, eu vou pedir um trechinho do documentário para vocês sentirem um pouco o clima. Dá uma olhada. Eu fico pensando que a vida não tem botão de volta, né? Não tem replay. Nem a memória é um botão de volta exatamente, porque muda tudo. Mas os filmes têm botão de volta, né? Se você volta o filme, tá tudo lá, igualzinho. Tá aí, eu achei tão lindo isso, Nader. E o que eu queria, a partir disso aí, falar o seguinte: quando ele está na frente da sua câmera, quando o outro personagem está na frente da sua câmera, de alguma forma ele está representando. Tá. Né? Total. E nesse sentido, o que você está fazendo não é mais documentário? É ficção? É ficção no sentido assim, a ideia de representação, sempre há algum tipo de representação. Agora eu estou representando, claro, né, assim, nós estamos. o diretor, a gente sabe que tem uma câmera, mas também quando você está numa situação, você vê isso claramente numa criança. A criança vai escolhendo uma risada, agora eu vou rir desse jeito porque a amiga ri assim, e aí tal, e aí a gente vira a pessoa que a gente é. Lembrando que pessoa vem de persona, que quer dizer máscara. Né? A própria ideia de pessoa é uma ideia de máscara. Então, essa ideia de que existe alguém real e alguém que não é, alguém que a pessoa olha nos olhos, então ela é muito sincera, outra que não tem isso. Tá? Sempre há um grau de representação. A gente sempre está atuando de alguma maneira, e atuar não quer dizer fingir necessariamente, não quer dizer ser falso, quer dizer que você está atuando. Atuar quer dizer ter ação. É natural. Né? É natural isso acontecer. E a palavra ficção, é interessante isso, porque a palavra ficção... Porque eu tive uma discussão com um amigo também da área do documentário, a gente estava falando, mas espera aí, história não é ficção. Eu disse que quando vira história, quando vai para a tela, quando você coloca isso na tela, a pessoa vira personagem, a história, você dá uma forma. Ficção, quer dizer, a origem da palavra ficção, que também deu em fingimento, tem a mesma origem, mas ficção é dar forma.
em latim, vem do latim fixo, que é dar forma. E a origem, a palavra era usada naquela ideia de dar forma ao barro, quer dizer, na própria coisa Adão e a coisa de dar uma forma e a partir daí dar vida, quer dizer, já é misturado, né? A ideia de dar forma. E é o que a gente faz em documentário, a realidade é disforme ou multiforme e você dá uma forma. A arte, qualquer arte, esse quadro, uma música, é uma forma que você dá, né? Então, eu não vou mais chamar seus filmes de documentário. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Falando para vocês que estreou agora na quinta-feira e que você pode procurar nos cinemas o filme de Carlos Nader, Homem Comum. Corram, porque você sabe, filme brasileiro sai rápido, né? Exato. E no próximo bloco tem nova exposição de Nuno Ramos, voltando à pintura, viu? Mas antes é o seguinte, Cunha Júnior, que nasceu nos anos 70, não? 80? Com certeza, você aí nasceu 70, 80? Pegou com certeza a febre dos seriados japoneses na TV. Jaspion, pronto, lembrou. Changeman, Jiraiya, por exemplo. Agora tá todo mundo convidado para ir no cinema ver essas personagens. É que começa amanhã o festival Tokusatsu, que exibe consagrados e até esses episódios consagrados e até longas metragens inéditos no Brasil. Olha que legal. Depois de 9 meses de trabalho, nasceu. O artista plástico Nuno Ramos abre nova exposição. São 30 obras inéditas. E para essa mostra, Nuno voltou ao passado, lá na década de 80, período em que o artista se dedicava à pintura. Nuno Ramos é um dos artistas mais inventivos e produtivos da cena contemporânea nacional. Múltiplo, se dedica às artes plásticas e visuais, à literatura e à música. Sua mais recente parceria é com a cantora Mariana Aidar, como compositor das canções do disco Pedaço de uma Asa. Tiraram meu defeito de dentro do meu peito. Para mim são coisas assim que eu tento encarar quase como que uma paralela à outra. Eu tento botar junto para ver se dá uma fagulha. Nas artes, Nuno já causou polêmica. Na instalação Bandeira Branca, que fez parte da 29ª Bienal de São Paulo e ocupou todo o vão central do prédio de Oscar Niemeyer, urubus ficaram confinados em um viveiro, provocando a ira de ambientalistas. Já na exposição Fruto Estranho, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, carcaças de aviões enroscadas em galhos de árvores foram cobertas por toneladas de sabão. Você acompanha o Nuno Ramos desde os anos 80. Que caminho que é esse que ele tem seguido ultimamente? Bom, aqui a coisa interessante é que é uma exposição baseada principalmente em pintura, que era justamente o que ele fazia nos anos 80, depois passou a fazer mais instalações, mas já fazia um tempo que ele manifestava a vontade de retomar as técnicas. A pintura é algo que eu faço, eu não tenho assistente nessa hora, eu não tenho arquiteto, eu não tenho calculista, é uma coisa que o meu corpo faz, então isso dá uma vibração diferente. A gente está diante de uma das obras aqui, onde você tem esse uso maciço da vaselina, tinta a óleo, né, a cera de abelha, como base das cores, né? E também tem a literatura muito presente, né? Eu voltei a utilizar essa, vamos chamar de uma gororoba, uma mixórdia de
coisas, onde há muita vaselina, né? Que é uma espécie de massa informe, com cera de abelha, com tinta, com óleo, né? E esse conjunto, como se eu pintasse assim com um pedaço de chão, de pântano, alguma coisa assim disforme. Eu também passei a dar títulos aos quadros, coisa que eu nunca fiz. Os meus quadros sempre foram sem título. Então, nesse sentido, a literatura ficou mais presente um pouco por isso. E como é que as dádivas aqui dialogam, então, com as pinturas, né? Porque é um contraponto de alguma forma. Nas dádivas, na verdade, são formas já estabelecidas, são representações. Ele escreve uma história, faz um filme, depois constrói um objeto a partir do filme, depois faz uma réplica em fundição a partir do objeto. Então, como se tivesse várias passagens, cada uma é como se fosse um substituto da outra. São dois tipos de infinitude, digamos. O Metrópolis de hoje termina ao som da banda Queens of the Stone Age, que finalmente entrou no palco em 2015. O primeiro show do ano foi uma surpresa. O líder da banda, Josh Homme, tem um programa na Rádio Beats da Apple. E no meio da edição, ele avisou que faria um show no dia seguinte numa pequena casa de espetáculos de Los Angeles. Imagina se restou algum ingresso. Então, curta aí na sua casa. Nós estaremos de volta no domingo às 8 da noite esperando por todos vocês. Até lá!